já lecionamos há alguns anos também. Particularmente, eu comecei a lecionar em 2004. Eu estava indo para o 6º ano de formada no curso de Direito e tenho paixão, me redescobri como profissional de Direito, na verdade, dentro da sala de aula. Atuo na área do Direito Criminal, é a minha paixão, é o que corre no meu sangue. Tenho uma pós em Direito Empresarial por um acidente de percurso, porque a gente não tinha oferta de cursos de pós-graduação em outras áreas aqui na região metropolitana. Depois eu pude finalmente me dedicar a uma pós em Ciências Penais. Fiz o meu mestrado em Teoria do Estado, Direito Constitucional, e atualmente sou doutoranda em Ciências Penais pela PUC Minas. Então, ao mesmo tempo em que a sala de aula me propicia o prazer, quando eu estou aqui na função de professora, eu também tenho paixão em estar sentada na cadeira enquanto aluna. E acho que é isso que faz a gente estar se autoavaliando o tempo todo. Quando a equipe do Direito na Escola me pediu que conversasse com você sobre a profissão docente, eu confesso que eu falei, mas gente, é um tema tão amplo, o que a gente vai abordar? Por onde a gente pode começar a conversar? E aí eu pensei alguns pontos, que são pontos que eu venho buscando respostas. Gostaria de deixar claro que aqui não tem resposta certa e definitiva, é muito mais para instigá-los a construir esse conhecimento e espero que a gente possa, então, hoje ter aí um bom resultado com os questionamentos que nós vamos trazer. Eu gosto de começar citando Henry Adams, quando diz: professores tendem à eternidade. Nunca poderão saber onde termina a sua influência. Vejam que interessante. Professores tendem à eternidade. Isso para mim é maravilhoso. Porque pensem bem, a gente vive nessa angústia louca que o tempo passa, a gente não quer ir embora porque é tudo muito rápido e a gente quer estar sempre aproveitando com muita intensidade a vida. E a gente descobre que a melhor forma da gente se eternizar é sendo professor. É verdade que muitas vezes aquele trabalho que o professor vai iniciar hoje, talvez ele não tenha condições de posteriormente ver o fruto do seu próprio trabalho. Mas é tão instigante você saber que enquanto professor, nesse breve contato que nós temos, a gente pode deixar um pouquinho de nós com cada um daqueles que a gente se relaciona, e isso é o que há de mais maravilhoso para mim nesta profissão. E isso não tem limite. A gente não sabe até onde isso vai. Atualmente, eu colho aquela alegria de muitas vezes estar, por exemplo, aguardando uma sustentação oral, e eis que, de repente, meus ex-alunos estão lá também, apostos para fazer uma sustentação oral. E aí a gente se sente envaidecido, né? Mas fica assim, será que ele vai dar conta? Será que eu ajudei de fato para que ele consiga vencer? E quando a gente vê que ele conseguiu, que ele deslanchou, a gente se enche de orgulho. Só para a gente descontrair um pouco, tem aquele momento também onde a coisa vem para o nosso lado. Há pouco tempo atrás, aguardando na segunda criminal para fazer a sustentação, eu era a penúltima e eis que antes de mim um ex-aluno sustentaria. Cumprimentou todos daquela turma julgadora e resolveu cumprimentar a professora que estava sentada lá no cantinho. Sabe o que foi bacana? Porque quando chegou a minha vez de fazer a sustentação, eu nunca fui tão bem recebida. Quando eu cheguei ali à frente, todos disseram: boa tarde, professora, boa tarde, professor. Eu falei: gente, mas isso aqui é muito bom. Ainda não tinha sido recebido dessa forma. Como advogado, os senhores já conhecem como é o tratamento, mas como professora eu posso dizer que foi bem diferente. E deu tudo certo naquela tarde, o cliente conseguiu ir para casa, foi tudo bem legal. Então, essa profissão tem essas surpresas, mas também tem aquela responsabilidade de quando a gente vê que o caminho não está sendo muito bom. E a gente tem duas opções:
Fechar o olho e fingir que aquilo não é comigo, ou ir atrás daquele aluno que você percebe que está se desviando do caminho e fazer quase que um papel de pai e de mãe e dizer, vem aqui, não é por aí não. Ah, mas é uma escolha dele, ele é que escolhe os próprios caminhos, é fato. Mas eu não dormiria com a consciência tranquila de ao menos não ter alertado aquela pessoa sobre o caminho que ele está escolhendo. Então, do mesmo modo que a gente se eterniza nos alunos, a gente acaba adquirindo por eles uma certa responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. Alguns se assustam com isso e tendem a um isolamento. Mas no final aqui eu gostaria de construir com vocês a ideia do que é de fato o professor e do que é o não professor. Então nós vamos passar pelas inter-relações entre professor-aluno, professor com professor, professor-instituição, numa conversa bem informal. Fiquem à vontade para poder trazer algum questionamento, se estiver ao nosso alcance, terei o maior prazer em responder. E peço licença para já começar então trazendo aqui as minhas angústias. Aquilo que muitas vezes me faz me perguntar onde a gente pretende chegar. Imaginem os senhores aquele professor que vocês têm assim como o ícone, aquele que mais marcou a formação dos senhores. Aquele que os senhores lembram o nome, que é o resto capaz de nem lembrar o nome, não é assim? Salvo se o Facebook estiver lá para ajudar. Imaginaram esse professor? Identifiquem para mim o que esse professor tinha de diferente. Por que ele foi uma referência na vida dos senhores? Alguém poderia falar? Carisma e conhecimento. Mais o quê? A forma de tratar os alunos. A forma como ele tratava os alunos. Boa? Muito boa. Didática. Gosto muito de respeito, assim, tratar por igual, sabe? Que às vezes não tem uma relação de autoridade. Eu lembro muito dos que não tinham essa relação de autoridade. Talvez seja algo muito pessoal, mas é Ele gosta daquele professor que trata o aluno em pé de igualdade, que não exerce sobre ele a chamada autoridade. Eu já acho que o desafio é a melhor forma de fazer com que a gente pense, reflita, porque o questionamento, como diz aquela propaganda do canal Cultura, o que leva ao conhecimento não são as respostas, Mas há perguntas. Então ela gosta do professor que desafia. Que cria o desafio. Sim. Deixa pra gente criar o desafio. Não, peraí. Que te desafia ou que deixa você criar o desafio? O desafio dele, né, É te instigar. instigar. Alguém tem saudades do professor Carrasco? Deus me livre. Deus te livre? Mas você aprendeu com ele? Pois é, o professor que eu mais aprendi no professor. Vocês aprenderam com ele? depende. Eu acho que tem vários tipos de carrasco. Estou falando do Carrasco, daquele que dá aquela prova que uma errada elimina uma certa? Vocês têm muita saudade dele? Ou da minha professora de alfabetização, que quando a gente errava, ela torcia o dedo da gente. E graças a ela, esse dedo aqui até hoje é machucado, sempre no inverno ele dói. E coloca a tabela periódica toda no quadro, você tem que colocar todos os elementos químicos. Mas você aprendeu? Todos. Até hoje você sabe? A maioria das fórmulas. Mas a gente aprende ou a gente decora? Aí é que eu pergunto. Eu tenho saudade da professora Carrasca, que era considerada Carrasca porque o nível de exigência dela era altíssimo. Essa é boa. Aí é nível de exigência. Estou falando da Carrasca daquela que às vezes é áspera no trato. Mas ela era. Era o nível de exigência marca isso. Mostra a formação da pessoa. Pois é, senhores. Olha que paradoxo. Só com esse pouquinho que a gente sentou aqui, que a gente ouviu alguns,
Vocês viram que a gente vai de alguém que prefere um professor que está próximo do aluno, que dialoga com o aluno, que se mantém num pé de igualdade, até aquele que tem o total distanciamento. E eu pergunto, então, como que a gente vai ser? Como que a gente vai agradar? Ah, cada um vai ter que formar o seu próprio estilo. E quanto tempo será que a gente leva para criar um estilo? A vida toda. Carla, quando começou, entrou feito um bichinho assustado. Uma sala de aula com 83 alunos. Já tinha que usar microfone, não estava acostumada com isso. Para que os alunos me enxergassem, tinha aqui um tablado semelhante a este. A diferença minha de idade para a maior parte daquela turma não dava 5 anos. Eu falei, eu preciso arrumar um jeito aqui de dar conta desse recado. Então a gente chega meio pisando em ovos, vai tentando entender, você sabe que a instituição quer que você exige na prova, mas você está vendo que às vezes o aluno não está dando conta, então você vai ali e faz um materialzinho para ele estudar. Aí você descobre que ele estuda só aquele material, que ele não leu o livro que você recomendou. Aí quando você aplica a primeira prova, ele não dá conta de responder uma questão e fala que você não escreveu isso no seu material. Aí você explica que o material era só um roteiro, não tinha pretensão de esgotar o assunto e pronto, ele já não gosta mais de você. Aí passa um tempo, aí você vê que se destaca na escola e muitas vezes é lembrado aquele professor carrasco. Quase sempre ele é homenageado pelas turmas. Aí você fala, então vou fazer esse modelo. Agora vamos ser professores carrascos. Aí a gente vai aplicar a prova, vira os alunos para lá, não é assim? Entrega, deixa todo mundo sentar onde quer, tira o material e manda eles ficar de costas para o professor, não é assim? Celular na mesa, prova sem consulta. E é bom o resultado? Anos depois, um aluno atual seu fala assim, professora, conheci um ex-aluno teu. Ah, é? Que bacana. Como é que chama? Fulano de tal. Ah, tem tanto tempo, realmente eu não estou me lembrando. É, quando eu falei para ele, ele disse assim, nossa, você está sendo aluno daquele demônio? É real. Aí você se choca, porque você está diante de uma turma nova e fala assim, como é que é? Ele falou assim de mim? Mas por que ele pensa assim de mim? Não, ele contou que teve um dia que a senhora estava aplicando uma prova e lembra de coisa que você jura que você nunca fez na vida. Aí passa um tempo, você começa a ser pressionado pela instituição, porque além de passar o conteúdo, de ter um bom relacionamento com os seus alunos, você precisa produzir, porque o MEC está no teu encalço. Todo lugar que você vai da instituição tem um papel assim. Você já publicou hoje? O máximo foi o dia quando isso estava pregado na porta do banheiro. E a pressão é grande, porque a instituição precisa cumprir ali as suas metas, e você é parte desse jogo. Aí um dia, a gente joga tudo pro alto e fala assim, sabe de uma coisa? Do jeito que estão colocando, não está bom para mim. Isso está me angustiando. Eu estou uma professora muito chata. Eu não estou me suportando. E aí a gente descobre o nosso estilo, o nosso jeito de ser. É o dia que você fala assim, hoje eu vou ser como eu gostaria que o meu professor fosse. No meu caso, quando eu consigo, obviamente que isso aí, depois de um tempo de soltar e já ganhar uma certa independência, eu brinco que mais do que ser aquele que vem aqui e lança a matéria, eu preciso ser uma encantadora dos meus alunos.
Em que sentido de ser encantadora? No sentido de chegar e falar de direito penal para eles com os olhinhos brilhando. Porque se eu entrar dentro de sala, arrastando, desanimada, e não tiver um pingo de emoção na hora de passar a matéria, eu não posso exigir nada daquele meu aluno. Se eu não fui capaz, mas se percebem, eles são capazes de falar até a cor da sua meia, moço. Eles percebem tudo. Na hora que você entra pelo seu olhar, eles sabem como é que você está. E por isso que muitas vezes é difícil, porque tem dia que a gente não está bem. E mesmo não estando bem, a gente tem que estar aqui com um brilho no olhar. Falando com paixão daquilo que a gente pretende transmitir. Sabe por quê? Porque eu poderia ter uma carga horária de 360 horas só de um determinado conteúdo e eu não esgotaria aquele conteúdo. Mas eu tenho que ser capaz de despertar no aluno a vontade de buscar além daquilo que eu estou falando ali para ele naquele momento. Eu vou ter que cumprir aqui um cronograma. Mas o aluno tem que se sentir motivado a ir muito além desse cronograma. E quem é que vai motivar esse aluno? Se não o professor. Percebe o tamanho da responsabilidade? Cheguei ali atrás agora, no início, e conheci a Lívia. E a Lívia me falava de um livro que ela está lendo, e que fala da importância da gente lembrar de agir com o coração, que é o significado da palavra coragem, não é isso que a Lívia me ensinou ali atrás agora? Se a gente não falar envolvido com o assunto, a probabilidade de que esse aluno apreenda o conteúdo é mínima. E aí a gente começa a se perguntar: quem forma os professores? Na nossa área, o advogado forma o advogado. O profissional do direito forma o outro profissional do direito, para não falar que é só o advogado. O médico forma médico. O engenheiro forma engenheiro. Não é assim? Olha que coisa maluca. Nós estamos sendo formados por técnicos e não por professores. O que a gente tem assistido hoje é a pessoa consegue uma ascensão profissional, um certo destaque, e se torna professor. Só para não perder o raciocínio, me preocupou uma propaganda recente que está circulando por aí, onde mostra um professor como um profissional já bem sucedido e diz, né, venha ser igual, mais ou menos isso. Vocês vão descobrir e depois vocês vão lembrar de mim. Você não acha que tudo gira em torno exatamente da paixão? Quando você começou a expor a sua palestra, você falou, eu fiz pós-graduação em direito empresarial porque não tinha outra. Mas a minha paixão é direito penal. Você dá aula de? Direito penal. Então, você não acha É o que corre na veia, né? Pois é. Você não acha que tudo gira em torno daquilo que a gente realmente acredita? Porque quando você fala assim, o profissional, quando ele atinge um certo grau de conhecimento, porque na verdade para ele ter uma sessão ele tem que ter um conhecimento bem apurado, né? Sim. Ele começa a transmitir esse conhecimento e aprender com aquelas pessoas que estão aprendendo com ele. Quando eu fizer um fechamento ali, eu vou citar uma frase do Cortella, uma passagem, quando ele fala do transbordar, e nós vamos fechar o assunto com isso. Mas, a respeito desse ponto aqui nesse momento, o que eu tenho para dizer é o seguinte: sim, passa pela paixão. Mas, por exemplo, eu sou apaixonada pelo direito penal e não acredito no direito penal. Mas eu também não. Mas Tá vendo? A melhor matéria era direito penal, porque ele, como doutrina, ele é muito bonito e ele é excelente. Não, Mas mas na prática,
Nem como doutrina, critica a doutrina também. Eu acho que se Tem fosse muita falha certinho, também. Mas o que me incomoda quando eu questiono quem forma os professores está um pouco mais além. Num primeiro momento, parece muito lógico que aquele que é bem-sucedido profissionalmente se torne professor e que ele seja capaz de encantar. Parece lógico. Mas a grande verdade é que isso resulta, muitas vezes, em pessoas que não se preocupam com o processo educacional. Quando a gente vai para as entrevistas, muitas vezes, para professor, tem uma pergunta clássica. Olha, você sabe que nós temos um sistema onde você de tanto em tanto tempo tem que lançar tal conteúdo, faltas, isso e aquilo. O senhor tem disposição? Todo mundo deixa, claro, isso, para mim tranquilo. Tem coisa mais chata do que aquilo? Vamos falar a verdade? Não tem. Tem coisa mais chata que elaborar prova, corrigir prova e lançar no sistema? Aplicar a prova, para quem gosta de falar, que nem eu imagino, tem que ficar quieta, em silêncio. Não tem. Mas é parte. Só que a gente não tem muita paciência com essa questão do processo. Porque muitas vezes o aluno se inspira na experiência daquele professor, mas não necessariamente porque ele é um profissional bem-sucedido na área dele, ele vai ser capaz de transmitir o conteúdo. Sabe aquela frase assim, eu brinco que isso é tão complicado, que às vezes a gente tem um professor, a gente não dá a mínima para ele. Aí um belo dia você está assistindo televisão e ele aparece na televisão. Nossa, meu professor! Aí você fala assim, você tá, né, me encontrou assim, seu professor, o que ele te ensinou? Não lembro. Mas dele eu lembro. E isso é curioso porque a gente tem deixado de lado essa formação, quem é que vai formar esse professor? Por isso a gente encontra tantos repetidores, muitas vezes, de conteúdo e não essencialmente professores. Estão errados aqueles que estão lá? Não, foi assim, o sistema de seleção desses professores, eles todos se prepararam, se adequaram para aquilo que a instituição exigia. E o que a instituição exigiu, eles cumpriram. Mas, do outro lado, eu posso dizer, por mim e por alguns com quem eu dialogo, o fato da gente não ter tido uma formação de como a gente deve ser como professor, e a gente ter que descobrir isso muitas vezes na prática, errando, acertando, gera uma frustração muito grande. E às vezes gera um marasmo de ter que encarar aquilo, puxa vida, não, é assim. E aí tudo aquilo que era para ser impulsionador, para que a gente se sentisse mais ávido por ser cada dia melhor professor, vai desanimando. E aí a gente começa a entrar na sala arrastando. Então esse é o primeiro ponto. Quem forma os professores? Outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. A educação por si, ela se tornou um objeto da ciência muito estudado. Cada vez mais a gente vê pessoas se dedicando a tratar o processo educativo. Cada vez menos se estuda o professor como objeto da ciência. A gente tem meio que esquecido dessa pecinha. Ela está ficando de lado. E o resultado é que o professor hoje está se tornando quase que uma peça que estragou. Vem cá, que tem um monte aqui do lado de fora, é só substituir. Quem dos senhores não ouviu dizer que as épocas de visita do MEC se contrata os titulados, MEC passou, dispensa os titulados e contrata a turma que está fazendo só a pós-graduação lá do Censo?
Estão preocupados com o professor? Em homenagem à Nádia, minha querida amiga que acabou de chegar. E quando é uma professora que tem pouco tempo, que é mãe, e aí o menino adoece? E ela não tem com quem deixar o menino, não pode levar para a escola, a escolinha também não recebe a criança. A escola é compreensiva com esta professora? Então a gente só pode, mulheres, nós só podemos ser professoras depois da nossa idade reprodutiva? Como é que nós vamos pensar esse professor? Tem alguém preocupado com ele de fato? Tem alguém estudando para saber? Todo mundo já ouviu falar de uma síndrome, eu não tenho certeza quanto à pronúncia, mas parece que é síndrome de Burnout, que é um desgaste muitas vezes que o professor tem. E o que vocês escutam falar, fora o que o sindicato dos professores às vezes manda para a gente no jornalzinho, a respeito de como evitar essa fadiga? De como trabalhar essa fadiga? Aqueles que já lecionam há algum tempo, quantas vezes na escola que vocês lecionam, vocês tiveram um curso sobre como trabalhar a voz dos senhores? Aquecimento vocal. Aquecimento vocal nosso é na sala dos professores, no tititi. Né? Tem 90% que começam a ter problema. E não sabe o porquê. Então, esse moço aqui tem sido deixado um bocadinho de lado. É preciso mudar. Outra preocupação, outra inquietação que nós temos com a história do ser professor. Não é minha construção, essa construção é do professor Antônio Nova. Ele fala assim, às vezes a gente escuta, você é professor? Quantos anos você leciona? Eu já tenho 15 anos de experiência. E ele se questiona, você tem 15 anos reais de experiência ou você teve 1 ano de experiência e 14 repetições? E hoje eu já nem me preocupo mais em preparar a aula, não. Já entro lá de olho fechado, já sei o que eu tenho que falar mesmo. Teoria do crime. O crime é um fato típico ilícito culpável. O fato típico se desdobra em... E está pronto? É acabado? Todas as turmas são iguais? Que a experiência desafiadora, minha colega que gosta de desafio, é quando num semestre você leciona a mesma matéria, na mesma instituição, para 2 turmas diferentes, no mesmo turno. Porque quando é manhã e noite, tudo bem, você ainda fala, não, turma da noite é um jeito, turma de manhã é do outro, tal. Mas quando elas estão no mesmo turno. E eu me lembro de uma instituição onde eu estive que era assim, tinha uma turma que os meninos pareciam uns zumbis. Eles gostavam do direito trabalhista, não gostavam do direito penal. Então, sabe quando a gente tem aquela sensação de que está falando para a parede? Mas todos prestavam atenção, porém não interagiam. A outra turma não, a outra turma era aquela beleza, a aula fluía, rendia, eles perguntavam, eu respondia, era uma delícia. Apliquei a primeira prova. A turma que conversava, que perguntava, que questionava, afundou. E a outra teve excelentes notas. Falei, agora deu um nó na minha cabeça. Porque eu achei que ia ser exatamente o contrário, porque nos outros eu percebi o envolvimento, e aqui parecia que eles estavam detestando o que eu estava falando. Aí a gente vai atrás. Colegas, vocês que lecionam comigo para aquelas 2 turmas lá, me ajudem a entender, vocês também percebem isso? Não, Carla, é com todo mundo. Então, primeiro ponto, não é com o direito penal o problema. Segundo ponto, não é com o professor. É o estilo da turma. E como tornar aquilo menos enfadonho? E como fazer que a outra, que às vezes estava tendo uma aula dinâmica, melhorasse nas notas? Isso é ter experiência. Porque por mais que eu tenha um conteúdo pronto, acabado, que eu fale de cor e salteado, já sei tudo que eu tenho que explicar, eu tenho que entender que para falar em experiência, eu tenho que compreender cada semestre, no nosso caso, como uma oportunidade.
e não querer repetir a mesma que foi um sucesso ad eterno. Depois, a gente vai falar sobre a história do saber ser diferente de compreender. Alguém aqui no início disse que se lembrava do seu professor porque era alguém que tinha conhecimento e carisma. Não é isso? E a gente fala, o simples fato da pessoa conhecer significa que ela vai ser um bom professor? Nem sempre. Percebam que ela aliou rapidamente ao conhecimento o quê? O carisma na hora de transmitir. Sabe por quê? A ideia de conhecer, ela é bastante complexa. O professor Mário Sérgio Cortella contava, numa das suas palestras, que ele também estudou numa cartilha chamada Caminho Suave. Eu também. Né? Então você lembra da Rosinha, do Marquinho, não é isso? Do barquinho amarelo na água azul, né? Também me lembro, né? Dos ovinhos da galinha na saia da Rosinha, não era assim? A gente se lembra bastante dessas coisas. E aí? O pai dela nem conhecia a mãe dela ainda, diz a colega. Mas ele chama a atenção para uma história muito curiosa. Ele fala assim, eu sou nascido lá do sul. E lá tinha uma frase na cartilha que dizia assim, Eva via uva. E ele fala assim, uva para mim era algo comum. Na minha região todo mundo via uva, não era só a Eva que via uva. Mas que o Cícero, ele se reporta a essa pessoa, que eu não sei se existiu de fato, se é um personagem, lá no norte do país, não conhecia uva. Uva para ele não pertencia ao mundo dele cotidiano. E aí ele cita uma outra cartilha, também desta época, onde que para aprender algumas palavras, aquelas coisas de dígrafos, encontros consonantais, etc., etc., usava como exemplo o dromedário e a lhama. E ele falava assim, gente, falar de dromedário e lhama para nós aqui, será que não podia ter uma figurinha mais palpável, algo mais próximo da nossa realidade? E esse é um desafio que vocês vão ter no direito na escola. Porque em cada escola que os senhores botarem o pé, se quiserem levar um conteúdo, terão que conhecer um pouco da realidade daquela turma que os senhores vão levar o conteúdo. Porque se os senhores não mergulharem dentro do ambiente para saber em que realidade eles estão contextualizados, o direito na escola para eles vai ser a coisa mais enfadonha que os senhores puderem imaginar. Se a gente não conseguir falar na língua deles, no mundo deles, vira um tédio. É aquela história, todos vocês passaram por isso. Existem professores de filosofia que só de pensar dá sono. E existe professor de filosofia que a gente sonha até hoje em voltar a assistir às aulas deles. O que diferencia um do outro? A forma como ele abordava a matéria. Outro dia eu vi que um professor, para ensinar filosofia, usava Lady Gaga. Foi o recurso que ele conseguiu para atingir o público dele. Aí vai ter uma turma que vai falar assim, está desvirtuando. Sócrates e Platão estão revirando no túmulo, não é assim? Não, meu amigo, eu preciso, vão lembrar? Trazer a turma. Eu preciso compreender a realidade deles e envolvê-los no assunto que eu pretendo trabalhar. E isso também é desafio para a gente. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente começa a ostentar um certo ar de arrogância. Às vezes não dá tempo da gente se preparar para o ambiente que a gente vai estar. Então, a nossa autodefesa é tomar aquela postura arrogante do professor distante, quando na verdade a gente só está escondendo a nossa ignorância. Ignorância do conteúdo? Não, do conteúdo a gente sabe. Mas ignorância de como transmitir o conteúdo que eu pretendo. Porque eu não conheço para quem eu estou falando.
Aí eu prefiro manter a distância. Aí eu vou ser aquele professor, ó, não chega muito perto, não. Aí mantenho ali uma casca grossa, um cordão de isolamento, porque eu não dou conta de revelar a minha ignorância aqui. Comum isso de acontecer? Infelizmente. Mas com os senhores não vai acontecer, combinado? Lembrem que eu estou aqui hoje na condição de professor e amanhã eu quero ter orgulho. Lembram da historinha que eu contei lá no início? Vocês acharam que eu estava falando só para o meu lado, né? Pois é, descobriram agora que não. O Antônio Nova vai falar para a gente ainda sobre a questão da experiência de uma coisa muito curiosa. Ele vai contar que reuniram-se vários professores e resolveram montar em Portugal um curso diferenciado na formação de professores. Eles se comprometeram a levar, assim, os maiores teóricos, os mais inovadores para aquela turma de alunos. O curso tinha duração de 3 anos, 2 anos teóricos e 1 ano prático. E aquela turma ali teria, assim, o que havia de mais inovador, de promissor no campo da educação, eles tiveram acesso. É aquele curso, vamos pensar para nós, né? É como se formasse um curso de Direito com só os tops dos tops. 2 anos teóricos, 1 ano prático. Qual foi a decepção dessa turma? Desse grupo de professores que idealizou esse curso? Foi de perceber que, vencido 2 anos, com a teoria com que havia de mais top naquele momento, quando esses futuros professores vieram para a prática, todos eles repetiram o modelo de educação que eles tiveram na alfabetização. Vejam que coisa complexa. Eles sabiam todas as teorias inovadoras, mas eles só tinham vivenciado uma outra experiência. Uma experiência semelhante à de que eles tiveram na época da alfabetização. Então, para que eles, o que era esperado que fosse que eles rompessem com esse ciclo, eles não deram conta. Então, passadas as primeiras aulas práticas, esse grupo de professores se reuniu novamente com os alunos e falou assim: olha, mas o que está acontecendo? Vocês eram a nossa grande promessa. E olha o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo igual a gente faz mesmo, vocês não vão trazer nada de novo. E aí eles descobriram essa diferença que existe entre o saber e o compreender. E o ser capaz de transformar isso em atitude, em inovar. Nos nossos estudos, a gente viu que o modelo de educação nossa, ele ainda é um modelo do século XIX. Eu falei no início que eu ainda gosto de estudar. E eu, particularmente, já estou começando a perder a paciência com esse modelo que a gente tem. Por mim, enquanto aluna e enquanto professora. Não dá para a gente, da noite para o dia, jogar tudo para o alto e falar, pronto, acabou. Mas olha, está ficando complicado. Porque isso aqui já não é capaz, muitas vezes, de segurar a turma, de envolver uma turma. A última turma de pós-graduação que eu tive de Ciências Penais, eu vivi um fenômeno curiosíssimo. E angustiante até não poder mais. Metade da turma era formada por pessoas que estavam estudando para concurso já há algum tempo. A outra metade era formada de pessoas que estavam na vida prática do direito. Sabe o que acontecia? Toda vez que a Carla estava falando de teoria, da parte teórica, a turma do concurso estava copiando até o meu suspirar.
e a turma da prática estava lá no celular. Quando a Carla ilustrava a aula com alguma coisa da prática para sair um pouco da teoria, a turma da prática se envolvia no assunto e queria debater, queria intervir, e a turma do concurso ia para o celular. Primeiro encontro assim, segundo assim, terceiro falou, não aguento. Eu não dou conta de ficar numa sala de aula desta. Preciso saber o que está acontecendo. Fui conversar com os alunos. Vamos propor uma nova forma de construir o saber? Vamos. Então vamos lá. O que vocês acham bacana? Quem sabe se a senhora trouxesse os temas, cada semana um prepara um ponto e depois a gente faz um debate, a senhora vai coordenando. Disposta a novas experiências. Então vamos. Ok, combinado? Combinado. Distribuímos os temas. Senhores, que decepção. Achei que estava achando a solução. Porque o dia que era o dia dele apresentar, ele vinha. No dia que não era o dele, ele não vinha à aula. Bom, aí eu descobri que com essa turma o problema era com eles. Porque a gente tentou. Mas, aos meus olhos, quando a gente tem segurança, tem firmeza, um diálogo franco com o público com quem você está trabalhando é importante. Olha, onde que está pegando? Qual é o problema? O que a gente pode melhorar aqui? Um colega outro dia falou, eu sempre vejo que a escola faz uma avaliação, mas eu nunca tenho acesso àquele resultado. Então, na última semana de aula, eu passei um questionário meu para os meus alunos. A maior parte foi bom, mas Carla, 2 acabaram comigo. Eu falei, a pergunta é, você estava preparado para ouvir essa crítica? Estava não. Estou lá na minha análise trabalhando ela já tem mais de mês. Mas que bom, olha que legal, está trabalhando. Está tentando. Ele já se sentiu seguro o suficiente para lançar um questionário desse. Nem sempre a gente tem essa segurança toda. Não é a tecnologia que moderniza a mente pedagógica. Aí vem a história da tecnologia. E tecnologia, isso é extremamente pessoal. Tem professor que vai usar isso aqui muito bem, vai dar uma aula vibrante, emocionante. Eu, quando uso isso, a minha aula é um tédio. Eu não gosto para mim. Então, eu evito usar. Agora, tem professor que sabe fazer isso bonito, legal, e que consegue aproveitar aquilo ali para tornar a aula dele mais dinâmica. Mas, de um modo geral, se a gente se torna escravo disso aqui, tem 2 riscos. O dia que não funcionar, você não consegue dar aula. E há uma tendência a ficar monótono. Porque é quase que repetição de slide. Vira automático. Mas tem gente que gosta. Cada um vai ter que encontrar o estilo. E ver qual recurso lhe auxilia. Em 2012, eu fui lecionar numa determinada instituição, quando eu falei, gente, por favor, abram para mim os códigos no artigo tal. Aí ninguém abriu o código, todo mundo foi no celular. Eu falei, nossa, eu preciso trocar meu aparelho, porque todo mundo aqui só lê código no celular. Falei, achei bom, achei válida a experiência. Né? Mas nem todo mundo vai se adaptar àquilo. Cada um vai ter que ver qual tipo de tecnologia que vai tornar melhor a sua aula. Não é o simples fato de fazer a melhor, utilizar o que há de mais moderno é que vai tornar a sua aula melhor. Tem professor que sequer vai escrever nada. Ele vai entrar, vai falar e vai fazer um show. Outros vão precisar dos seus recursos. Eu desafio o aluno que vai me ver falar sem um pedaço de papel na mão. Essa é a minha muleta. Dentro daquele estilo que eu criei, essa é a minha. Cada um vai ter o seu. Tem uns que usam uns terços assim no bolso. Tem um terço budista que ele vai falando e vai apertando o terço. É verdade. Tem professora que eu já vi que vai falando e vai puxando o cabelo, vai arrancando o cabelo. Tem professor que vai fazer o slide. Cada um vai ter o seu. Às vezes também tem a diferença do aluno, né? Não sei se você já teve isso, mas um aluno recebe bem o quadro, o outro recebe bem o aparelho.
Pois é. E aí a gente se pergunta, o que a gente vai fazer? Tudo. Você vai usar o quadro, você vai usar o slide, porque você vai ter que diversificar para agradar todo mundo. Outra inquietação que é trazida aqui, que é um desafio. Às vezes a gente vai chegar em locais onde a turma não tem condição de aprender. E aí a gente não pode negar a realidade de um país que tem uma educação fundamental altamente deficiente. Então, por mais boa vontade que você tenha em passar o melhor do seu conteúdo, às vezes você vai ter uma turma que não tem disposição ou mesmo condição de compreender. Certa ocasião, saindo de uma escola em que o público, vamos falar como a turma usa aí geralmente, né? Classe A, B, fomos lecionar para uma instituição que o foco dela era a classe D e E. Aí sabe aquele ideal de, não, olha, é um compromisso pessoal meu. Aquela turma lá onde eu estava, chegou na prova da UAB e arrebentou em direito penal. Então eu preciso fazer a mesma aula para essa turma aqui, porque eu faço questão que esses daqui também cheguem lá e arrebentem no direito penal. Juro, entrei com esse ideal. Senhores, foi difícil. Sabe por que foi difícil? Porque eu descobri que naquele meio ali, apenas alguns conseguiriam alcançar o que eu estava disposta a levar. E que não era o simples fato de eu levar o conhecimento. Eu precisava fazer o cara dar um salto para ele conseguir chegar aqui, daqui para frente ali sozinho. Porque não ia dar tempo de passar o restante com ele. E isto é cruel. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas o trabalho que eu fiz em tal lugar, eu colhi um fruto tão bom, e você tenta repetir com um outro grupo de alunos, e o resultado nem sempre vai ser o mesmo. E aí o Sérgio Nisa vai falar para a gente que isso é um grande desafio. Porque um médico, ele não pode deixar de atender um paciente porque ele não tem como adquirir remédios. Então eu não posso deixar de lecionar porque o meu aluno não tem condições de aprender. Eu vou ter que ajudá-lo a superar a dificuldade dele. Como? Primeiro passo, enxergando o problema dele, a gente não enxerga. Há uma tendência nossa a não olhar nos olhos do aluno. Até um tempo atrás eu fazia questão de decorar o primeiro nome. Passou um tempo, eu já não estava dando conta mais. Hoje eu fiz o esforço aqui e lembrei da Karine. Mas, de um tempo para cá, está mais difícil, sim, decorar. Mas o Facebook também ajuda. Né? Agora é mais fácil. Se eu ver que é aquele que é um amigo do fulano, que é do outro. Lembrei, ei, tudo bem. Né? Mas tem muitas pessoas que sequer enxergam os alunos. Se eu não enxergar o meu público, como que eu posso entender as dificuldades que ele tem para eu tentar ajudá-lo a superar? Fica muito difícil. Fala, minha querida. Eu acho que uma forma de tentar lidar com isso é considerar que você escreveu no início da aula que você leu, de que o professor não sabe até onde vai a sua influência. Porque aí a gente tenta lidar melhor de considerar que a gente não vai conseguir suprir todas as expectativas do aluno, muitas vezes, e nem mesmo as nossas, e que muito mais do que o resultado, a educação, lecionar e estar aí à frente faz parte e valoriza o processo. Então, né, por mais que a gente não consiga alcançar tudo que é a nossa expectativa, a gente não sabe medir o quanto a gente conseguiu passar para aqueles alunos. A gente não vai conseguir medir mesmo, não. Mas o que me preocupa é a gente ao menos ter o olhar diferenciado. E não querer achar que você foi um bom professor porque a turma toda alcançou uma média boa. Porque a gente passa por isso, de achar que, olha, eu cumpri o meu trabalho porque aqui todo mundo passou com mais de 90. Né? Não é real.
Exato. O que mais que nós temos aqui para falar para os senhores? Os alunos de hoje não são mais os mesmos, ainda bem. Mas e agora? Porque é muito fácil, né, dizer assim, o aluno hoje não quer saber de nada. Nós que temos menino pequeno, né, Nário? Esses meninos hoje estão dando nó na gente, porque os meninos já nascem mexendo em tudo quanto é coisa de tecnologia. Eles têm acesso a um conteúdo informativo muito grande, mas não sabem o que fazer com tanta informação que eles recebem. E não aprofundam. É igual a turma que lê jornal lendo só as manchetes. Lê revista e lê só a manchete. Então eles sabem um pouco de tudo, mas não sabem nada. E o que a gente vai fazer com essa turma? Eu posso simplesmente engrossar o couro de dizer assim, esse povo não quer nada com a dureza, ou eu posso chamar para mim a responsabilidade e falar assim, olha, na minha aula vai ser diferente. Na minha aula, eu vou, se precisar, virar cambalhota para trazer a atenção dele. Você vai virar o demônio. Mas qual que é o problema? Se ele sair da sala de aula tendo aprendido, eu viro o demônio também, tem problema? Não tem? Não. Pois é. Tem? Será que tem? Depende de como ele vai aprender. Será que tem? Mas também tem a necessidade da atualização. Porque o tempo todo tem que estar atualizado. Nessa mesma palestra do Cortella, ele falava uma coisa curiosíssima. Ele falava assim, eu tinha uma paixão, e ele dizia, até erótica pela minha professora. E ele falava, erótica não é a mesma coisa que sexual. Então ele dizia, por quê? Porque ele falando, né? Eu só conheci televisão aos 10 anos de idade. O conteúdo da televisão, para a criança, era muito pequeno. Então, quando eu ia para a escola e via aquela professora que sabia tanto de tanta coisa, eu assistia a aula vidrado por ela. Hoje, concorrer com todas essas fontes de informação é complicado. A gente não vai conseguir, muitas vezes, né, ficar em pé de igualdade. Então, cada um vai ter que descobrir, qual o recurso que ele vai utilizar para atrair a turma para si. Quem já teve aula com um professor, eu brinco que foi o único que me fez gostar um pouquinho de direito civil, o professor Nelson Roosevelt, né? Porque o professor Nelson, quando dava aula, era sempre agitado e não me deixava dormir. Quem teve aula de direito empresarial com Vinícius Gontijo, né, conhece como ele é elétrico. Então eu percebi que quando a matéria não era a minha preferida, eu precisava de um professor muito dinâmico e que não desse brecha para eu piscar. Porque se eu piscar, eu dispersava. Era uma prática que funcionava. E as de hoje? A gente vai ter que se reinventar toda hora, todo instante. Porque, de fato, os alunos não são mais os mesmos. Mas e os professores querem ser os mesmos? Aí não vai funcionar. A gente vai ter que se reinventar. Quer estar na sala de aula, quer se estabelecer na sala de aula, seja apto a mudar a cada dia. Tinha um professor numa instituição que eu lecionei, lembra, Karina, que ele botava os meninos para fazer vestir de personagem. Um belo dia eu saí no corredor da escola e vi aquele tanto de gente fantasiada. Falei, gente, o que é isso? Ah, não, se depender de mim ensinar direito penal desse jeito, não vai rolar. Mas depois você sabe que é bem legal? Quando você entra e vê a empolgação dos alunos, você fala assim, então tá bom, vamos fazer isso também. Paixão que os meninos às vezes têm pelo tal de júri simulado, para a gente às vezes não tem nem graça. Mas eles, né, falando da minha área, como que eles gostam? Eles acham bonito todo aquele ritual, toda aquela vestimenta. E aí eu vou ter que perguntar o que cada um gosta. Onde que está ali? Em que ponto da matéria que eu posso envolver? E de preferência que seja no início do semestre. Para que isso não se perca. Senão o tempo passa e o resultado não é bom. Interrelações. Professor-aluno. O que a gente tem para destacar aqui?
lembrar que esse aluno, ele já traz pré-compreensões. Portanto, quando a gente for trabalhar um determinado assunto, a gente tem que estar apto a esbarrar num aluno que às vezes tem mais conhecimento que a gente sobre determinado ponto. Tem uma coisa muito engraçada que tem acontecido conosco do direito. Acontece um fato lá fora, o aluno já entra em sala de aula achando que o senhor é apto a dar um parecer sobre o assunto. Caso da barragem. Todo mundo já queria um parecer sobre quem é o responsável. Meu filho, mas eu nem vi os autos. Né? Não, professor, mas eu quero que o senhor diga isso e que aquilo e tal. Característica do aluno de hoje, né? Característica. Super, na hora. Você está dando aula, aí vem lá, olha, morreu lá no Rio o ator fulano de tal. Quem morreu, gente? O ator que eu estou dando novela. Que novela? Eu não estou sabendo. Esse moço aqui e tal. Não, professor, e aí? A Globo pode ser responsabilizada ou não? Calma, deixa a gente apurado. Não, professora, mas explica pra gente. E aí você tem o jogo de situação. Então tá bom, vem cá. Se for desse jeito, é assim, assim, assado. Se não for, é desse jeito. Né? E a gente tem que estar pronto para isso. Porque ele tem as suas pré-compreensões e ele vai exigir de você essa dinamicidade. Ou eu posso tomar a postura do... Olha, isso aqui não está no nosso conteúdo de hoje. Portanto, não vamos falar sobre isso. Voltemos para o assunto da aula. Comporta isso hoje numa sala de aula? Não comporta. Outra questão, a interação afetiva. Senhores, e o tanto de aluno com problema pessoal? Coisa mais comum que tem acontecido é a instituição chamar você e falar assim, aqui, tem um aluno na tua sala que ele é um aluno problemático. Ele é um aluno que tentou suicídio 3 vezes no mês passado. E agora a família tem muita expectativa que aqui na escola ele dê conta de superar a sua depressão. Portanto, professor, conto contigo, combinado? E larga a bomba na tua mão. Eu estou brincando, isso é fato que uma ex-aluna me reportou há 2 semanas, Carol, me reportou há 2 semanas que foi entregue para ela. Resolva. Carla Silene já teve que ir segurar um aluno que ia pular da biblioteca. Em uma escola em que já houve um caso de suicídio de gente pulando da biblioteca. Larguei a turma, estava no dia de prova e fui lá. Encontrei o rapaz hoje, feliz da vida, advogando. Graças a Deus. Mas e na hora? E na hora, senhores? Estava lá na Maria da Penha hoje. Na hora, você não sabe o que faz. E o desespero. E aquele aluno que ele não tem um transtorno tratado pela psiquiatria, mas que os psicólogos dizem que é um transtorno, e que ele te olha assim, de um jeito diferente da sala de aula, e você vai ter que dar conta. Né? Agora tem um tanto de coisa nova. Porque a gente, às vezes, quando fala das dificuldades, eu lembro, foi na sua turma, Karina, que tinha a Bruna, que era deficiente visual, né? Deficiência visual, deficiência auditiva. A da deficiência auditiva era ótima, porque eu achava o máximo, que ela tinha o intérprete, eu achava o máximo, eu falando, dando os meus exemplos de penal, e aí eu parava para olhar, agora vamos ver como é que ele vai falar para ela. Era um show a aula com ele, né? E eu brinquei, falei, olha, por que você não faz a prova também? Já fica aprovado em direito penal, moço, já sabe tudo da minha matéria. Mas era bacana, porque a gente aprendia ali com ele. Então tinha dia que eu dramatizava só para ver como é que ele ia fazer, eu criava mais assim uma circunstância para ver como é que ele ia passar para ela. E aquilo tornou assim, virou a atração daquela turma. Mas nem sempre vai ser assim que a gente vai poder conduzir. Às vezes o problema é grave. E a gente tem que estar preparado para olhar. Não dá para negar. É muita falta de humanidade eu fechar os olhos para uma pessoa que chega assim. Tem aluno que você vê que presta atenção na aula, chega na prova, a prova não corresponde ao que o aluno, né, demonstrava na sala.
Muitos vão virar e falar assim, o problema não é meu. Outros vão dizer assim, vem cá, você tem 2 minutos, vamos conversar aqui? O que está acontecendo? Em que eu posso te auxiliar? E é curioso, e aqui me permito trazer uma experiência pessoal, esse final de semana eu fui à Feira de Ciências da minha filha, que acabou de completar 9 anos. Pai professor, mãe professora, quando chega lá para ela apresentar, ela e mais 8 coleguinhas, todos falaram e ela travou. Não, minha filha travando. Não, tem algo errado. Ela é tão comunicativa sempre, ela conversa com todo mundo, aqui ela vai travar? Não. E aí eu já vi a professora dela me olhando. Né, mãe, alguns têm mais dificuldade, foi lá, abraçou e falou que ela não deu conta. Aí ela fazia assim. Aí passou mais uma parte, ela veio e se assentou no meu colo. Aí depois chegou a vez dela falar de novo. Aí ela bate a cabeça no quadro. E aí ela fala. E eu assim, meu Deus. E agora? Né? O que nós vamos passar aqui? Aí, só que a coleguinha dela começou a travar quando chegou a vez da coleguinha. Ela despistadamente chegou assim, deu a mão à coleguinha e apertou. Aí a coleguinha falou bem. Aí a professora veio correndo para mim e falou assim, isso para mim é o mais importante. Aí eu relaxei. Mas eu descobri um outro problema que eu tenho que tratar. Só que agora é a mãe professora olhando a filha aluna. Que dificuldade, senhores. Porque quando a gente está falando fora de casa é muito mais fácil. Mas agora eu estou lá com um problema para resolver. É o meu grau de cobrança que está deixando ela nessa ansiedade? Não precisa falar, não. Não precisa ser tão clara. Deixa eu descobrir isso aos poucos. Mas né? Eu seria hipócrita se tivesse aqui narrado um caso desse e não estivesse fazendo essa autocrítica. Se falo, é porque realmente eu já tenho essa condição de fazer a crítica, por mais dura que ela seja, e é dura. Não. Sabe o que me chamou a atenção? Porque ela bebê assim, em torno de 9 meses, às vezes quando ela ficava muito nervosa, ela chegou a bater a cabeça na parede. Então quando eu vi ela bater a cabeça na parede, eu falei assim, gente do céu, você não criou um recurso que isso é um problema sério. Ela bloqueia a ansiedade dela, às vezes se machucando. Eu falei, opa, aqui vai ser necessário uma intervenção que a Carla sozinha não dá conta. E quando isso está dentro da sua sala de aula, você vai fechar o olho para aquele aluno que está apresentando um comportamento diferenciado? Eu tive um aluno dentro da polícia militar que passava o tempo todo assim, bandido bom, bandido morto, bandido é bom, bandido morto, tem que matar bandido, tem que matar o bandido, e ficava assim, batendo a cabeça o tempo todo, balançando a cabeça o tempo todo. Aí eu falei, esse cara está me provocando. Primeiro dia achei, esse cara está me provocando. Segundo dia eu falei assim, esse cara é doido. Terceiro dia eu falei, esse moço tem problema. Eu falei, moço, vem cá, senta aqui. Qual que é o seu problema? Não tem problema não, professor. Tem sim. Por que você fica fazendo isso? Não, é que eu não concordo com o que a senhora fala. Eu falei, eu já percebi, mas e aí? Aí você vai escutar que o moço já tinha sido vítima de rebelião, enrolado em colchão, preso, queria queimar. Então agora eu entendi o comportamento dele. Aí ele parou. Mas isso aconteceu dentro da sala de aula. E eu tenho medo porque ele está na cavalaria. Né? Mas está lá. E quero ter orgulho dele um dia. Posso fazer 2 perguntas que eu acho que são difíceis? Deve, se eu souber. Não, porque eu acho que eu vejo 2 problemas que eu acho que são complicados. Primeiro, concordo com tudo que você falou, mas a instituição, como você mesmo disse no começo, ela não está nem aí para isso. Já vou chegar nela. Não, ok. E prometo que eu estou acabando. Uma segunda, a gente também está diante de um momento que eles começam a massificar os alunos. Você fica com uma quantidade de alunos que fica difícil dessa individualização. É claro, mas nós estamos deixando. Nós estamos deixando, sabe por quê? Vai tocar aqui, ó, nos 2 próximos assuntos. Relação professor-professor. Ao invés da gente dar a mão e perceber que nós estamos juntos no mesmo barco, agora não, você é meu rival. Rara a instituição que tem uma sala de professores bacana de você frequentar.
Rara. Quase zero. E quando tem é para falar de assunto que não diz respeito à sala de aula. É para discutir assuntos externos. Então, enquanto a gente continuar se tratando como rival, a instituição não vai te respeitar mesmo não. E depois chega na questão da instituição, do professor com a instituição. É verdade, as instituições hoje tratam, em sua maioria, educação como mercadoria. Só que está no auge disso ser revisto, senhores, porque nós estamos em plena crise econômica. Instituição, para se manter hoje, ela vai ter que ter diferencial. Elas não estão aguentando. Todas aquelas que trataram educação como mercadoria visando lucro vão fechar as portas. Não vão aguentar. Porque a educação novamente se tornou algo caro. Então aqui nós temos um ponto sério para trabalhar. Porque muito se fala em vestir a camisa da instituição, achando que é botar uma camisa como essa aqui que a gente tem do jeito na escola e eu faço a propaganda da instituição. É muito mais do que isso. Vestir a camisa da instituição é ser parceiro do seu coordenador, saber do que ele precisa de você, é cumprir os seus prazos. Não é só ir lá e ficar estampando foto nas redes sociais com a logo da escola. Né? Exige, faça, o que você quer fazer, faça. Mas você também tem seu direito, se você não quiser, você não é obrigado, não. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. E os seus coordenadores são vítimas dessa crise também, na maior parte das vezes. Eles vão te exigir coisa que nem eles acreditam que eles estão exigindo. Diante de tantos desafios que você colocou aí, há a possibilidade de falar em vocação? Sim, sabe por quê? Eu estou com ela. Se não tiver desafio, eu estou fora. Aí é pessoal. Você tem uma vocação, você tem um dom, você gosta de se comunicar, você tem facilidade de falar. Só que se você for uma pessoa que não aceita desafio, não seja professor. E não seja quase nada. Porque hoje em dia, para tudo, a gente é desafiado. Né? Agora, sala de aula, vamos lá. Minha relação direta é com o ser humano. Não tem nada mais complexo do que o ser humano. Talvez trabalhar com botânica, assim, que as plantinhas não vão exigir tanto. Mas o ser humano é complexo. O ser humano é essa coisa que a gente espera tudo e ainda assim é pouco diante do que vem. Além disso aqui, eu vou ter a pressão, como o meu colega lembrou, dos meus próprios colegas, que muitas vezes estão doentes que nem eu. E, além disso, eu tenho uma instituição que precisa se estabelecer e ser forte para manter isso tudo funcionando. Então, eu tenho que gostar de desafio, porque quem não gosta de desafio não vai dar conta realmente. Mas é isso que move a gente. Eu concordo. Você não acha que está faltando muito pensar? Não? Eu vou te falar por quê. A minha netinha de 3 anos não pensar, porque eu não vejo mais estimular a pessoa, o aluno, a pensar. A minha netinha de 3 anos... Pode falando. Ela pegou meu iPad e falou assim, mãe, qual que é a senha? Aí eu falei com ela, ela digitou os números. Sem eu mostrar para ela os números. 3 anos, saber contar era uma coisa. Saber qual que é o número é outra. Eu falei, bom, eu né, posso até ser muito careta, mas eu acho que a gente aprende de acordo com o nosso desenvolvimento. Para desenvolver, nós precisamos saber o aprender. Porque ela saber o número, para mim, naquele momento, significou que ela decorou. Ela não aprendeu. E hoje, a tecnologia traz para a gente a condição que o ser humano está cada dia mais dependente daquilo que é divulgado. Meus filhos, por exemplo, quando falavam comigo assim, mãe, o que significa uma palavra qualquer? Eu falo, não sei. Ah, mãe, você não sabe? Não sei. Vai procurar ali onde a gente está acostumado. Meus filhos consultaram o dicionário do Aurélio, né? A vida inteira. Pois é. Mas aí é que é o curioso. Eles saberam conhecer.
Hoje, lá naquele sistema, vai ter. O Aurélio não vai ser mais assim, mas lá eu tenho como consultar também. Mas tem, mas não estou falando do Aurélio, eu estou falando porque lá o Google, ele tem muita coisa. Né? Tem muita coisa errada e muita coisa boa. Aí que tá. Só que a informação ali, ela não é filtrada. Então, muitas vezes, a pessoa tem ali Então, vamos lá. algumas observações que não estão de acordo. Nós viemos de uma época em que era dada a pesquisa e a pesquisa era direcionada. Pesquise no livro tal. A próxima geração, a que está chegando aí, eles já não são assim. Eles têm tudo. O que nós temos que ensinar essa turma a ser? Filtro. Para a gente ser filtro, a gente tem que ser o quê? Crítico. Então, mais do que nunca, eu tenho que ensinar essa turma a pensar. Porque eles têm a capacidade de desenvolver muito além. Eu não posso pensar na tecnologia como inimiga. Eu tenho que saber como torná-la minha aliada. Isso é desafio. Eu não estou falando que a tecnologia... Sim. Eu dei um exemplo... Eu entendi. Não, eu dei exemplo na tecnologia, mas o que veio para minha netinha foi na escola. Ela aprendeu na escola, ela decorou na escola os números. Outro exemplo que eu tenho, meu filho foi fazer uma pós-graduação e falou comigo, mãe, eu não vou gastar o meu dinheiro à toa, porque ali é uma mera repetição daquilo que eu vi na graduação. Aí eu falei com o Marcelo, ele falou, mãe, não adianta. Aí eu tenho que me prometer que ia fazer um mestrado para ele simplesmente pesquisar, porque ele é engenheiro. Então a questão dele assim, é muito 1 mais 1. É. Né? Mas veja que curioso. Eu entendo o que você está me dizendo. E passa pelo que ele chamou antes de massificação. E passa pelo que a gente está ouvindo falar agora de reforma, de lei que vai tirar um bocado de matéria que em tese induz ao raciocínio e tudo mais. Pois é, eu também tenho dúvidas. Agora, o que eu penso é que quando a gente fala desse não pensar, isso é responsabilidade nossa. Enquanto professor. Enquanto a Carla chegar, é aquilo que eu brinquei aqui com você. Se eu chegar aqui com fórmulas prontas, para vocês que estão se formando professores, seria muito simples, não é? Eu chegar aqui, passar uma série de fórmulas prontas, ó, se isso acontecer, faça isso, se aquilo acontecer, faça aquilo outro. E não vai surtir um efeito. E o que a gente tem assistido hoje, por isso que eu brinco do encantamento, de você ser um encantador, muito mais do que ser aquele que transmite conteúdo. Porque quando você encanta alguém por um conteúdo, ele vai além, ele busca por ele mesmo. Aí ele cresce. Só que aí esbarra onde chega a questão da tecnologia. Aí é o que eu estou assistindo, vendo lá de novo a filhota. Ela tem acesso à informação que eu, na minha idade, mal eu tinha Barça. Né? A minha pesquisa era direcionada ali porque era o que todo mundo tinha em casa. Então a professora fala assim, pesquisa Tiradentes, todo mundo ia lá e fazia a mesma pesquisa quase. Agora não. Agora vem a coisa mais distinta possível. Aí vai chegar um e vai falar assim, eu descobri que Tiradentes namorou fulana de tal. Aí a gente fala assim, será que foi mesmo? E a gente não sabe, não tem onde aferir. Não, mas eu vi no Google. Aí é que vem a questão de onde a gente vai ter que aprender a limitar. E isso é desafio para a gente agora. É o que eu brinco. Eu tenho vergonha, a Karina foi vítima disso, mas eu tenho que falar. Eu ainda dou trabalho muitas vezes na graduação e falo, trabalho à mão. Porque é a única segurança que eu vou ter do cara não ir lá e copiar, né, Karina? E copiar da internet. Aí eu falo assim, mas é sinal que essa fórmula de dar trabalho minha está totalmente ultrapassada. Mas eu talvez estou precisando ser mais criativa. Posso fazer uma crítica aqui que muita gente não vai gostar, inclusive? Ah. Essa questão de falar assim, eu vou tirar sociologia, filosofia, eu não vou falar da educação física, mas você não acha que, ao invés da gente estar aí criticando e batendo de frente, não teria que o professor se reinventar e demonstrar que dentro de todas as matérias cabe pensar, isso. Entendeu? Aí é isso que eu estou falando, que a gente tem que instigar o pensamento, instigar a vontade, a curiosidade
educação que é imposta pelo governo, né? Ah, nós vamos tirar a sociologia, nós vamos tirar a filosofia. Eu, como professora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instigar o meu aluno ao conhecimento com a sociologia e a filosofia dentro de qualquer matéria, porque elas cabem dentro de qualquer matéria. Eu concordo plenamente, só que nós vamos ter que pegar esses professores todos e mudar isso tudo. Pois é, mas aqui, aí que está. Onde que nós estamos? Cobrando do aluno e o professor, ele está querendo aquilo que ele não oferece? Porque eu tenho dois cunhados que são professores. Quando eu comentei sobre o direito na escola, todos dois dão aula em ensino público. A minha cunhada falou comigo assim: nossa, Mônica, pelo amor de Deus, vai vestibular para mim, porque eu estou precisando ficar longe da sala um pouco. Mas é o que você mais vai ouvir. Por isso que eu estou falando. A mudança, sabe a velha história? Sabe o que você me falou no início? Vou pegar a sua frase inicial quando você falou assim: o direito penal na teoria é lindo, o problema é a prática. É a mesma história. O problema somos nós, ferramentas. Somos nós, pessoas. Estamos encerrando, tá? Nós, pessoas, é que somos os problemas. É aplicar isso. Essa é a dificuldade. Por isso que eu brinco, por isso que eu mais ou menos traço isso aqui, ó. Quem é de fato o professor e quem é o não professor. Isso aqui para mim sintetiza basicamente todos aqueles questionamentos que a gente se fez. E eu resumo dizendo: o não professor ele está pronto. O que é professor, ele se recria todo dia. E aí, meus queridos, eu termino com Cortella, com uma passagem que ele vai trazer para a gente, e diz assim: que na vida perguntaram a ele o que ele gostaria de ser. E ele falou que ele gostaria de ser importante. Mas importante não no sentido de ser famoso, de ser conhecido, mas no sentido de ser alguém que os outros importam com ele, que importam dele, que leva um pouco dele. Porque quando a gente tem quem se importa conosco, a gente é obrigado a se transbordar, a gente é obrigado a se multiplicar, a gente é obrigado a se recriar. E aí, lembrando de novo o professor Antônio Nova, quando ele diz assim, essa passagem ele fala numa palestra que ele fez para alguns educadores, salvo engano, em Brasília, que ele estava procurando uma forma de agradecer, né, fazer o encerramento. E aquilo é muito bonito. Então ele se lembrou do Tratado de São Tomás de Aquino, Tratado de São Tomás de Aquino, que é muito bonito. E esse Tratado de São Tomás de Aquino fala dos 3 níveis da gratidão. Já ouviram disso? O primeiro nível, que é o nível superficial, que é o nível intelectual. O segundo nível, que é o nível do agradecimento. E o terceiro nível, que é o nível do vínculo. E ele associa isso às línguas. Ele diz assim, lá no inglês, quando a gente fala thank you, quando a gente fala em alemão zu Dank, nós estamos agradecendo no primeiro nível de gratidão. Quando a gente está lá na Espanha, na França, na Itália, que a gente pronuncia o merci, o gracia, o grazie, eu estou no segundo nível de gratidão. Eu dou graças a você. Mas que somente no nosso português a gente atinge o terceiro nível da gratidão com o obrigado. Quando eu digo obrigado, eu me vinculo a vocês. Isto é, de fato, o papel do professor. O professor é aquele que todo dia deve sair da sala de aula agradecido pela oportunidade de ter se vinculado a tantas e novas pessoas. Muito obrigada.